chegar ao que é distante, seja constante. Hey, é o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Hey, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós. Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. É o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Hey, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós. Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. Além do muro que impede a visão, ao horizonte. Cada passo faz chegar ao que é distante, seja constante. Vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Alguém aí já encontrou? Alguém der flecha aí, já encontrou ou não? Lucas capítulo 24. Em todo tempo, amado, podemos glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Em todo tempo fomos encher esse lugar de adoração, porque aqui é o lugar de Deus. Que bênção estarmos aqui. A presença do Senhor, ela precisa ser muito bem preparada para a gente sentir. Temos que tirar toda coisa que concorre, todo pensamento, toda distração, para que a gente se concentre. Eu creio que Deus está aqui, Ele tem algo para nos dizer, algo para fazer em nossas vidas. Lucas 24, versículo 13, é um texto que nós já conhecemos bastante. No entanto, nós precisamos sempre voltar a ele, porque ele remete a um momento de grande significado da nossa fé. Quantos encontraram aí o texto de Lucas 24, 13? Digo amém. Amém. Até o Charles já encontrou, já botou ali, ó. O Charles está rápido aí. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou:
sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo, olha só, exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém e amém. Vamos nos assentar, queridos irmãos. Verdade dominante. Repitam comigo: verdade dominante. A história é a seguinte: 2 discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús e eles estavam muito chateados porque eles acreditaram em um homem, eles acreditaram em um projeto, eles acreditaram em um futuro diferente. Mas aquele homem que representava essa segurança havia morrido. Jesus tinha morrido. E aqueles homens ficaram desapontados. Não só eles, como muitos outros. Nós temos um relato em Lucas de que Jesus foi atrás desses 2 discípulos, mas é possível que Jesus tenha ido atrás de outros discípulos também. Mas nós só temos o relato desses 2 aqui. E quando eles estavam caminhando, eu já preguei sobre esse texto de um outro ângulo. Hoje nós vamos falar um pouco diferente, mas eu quero apenas focar nessa expressão verdade dominante, que vocês vão entender. Quando Jesus alcança aqueles 2 caminhantes, Jesus fala assim: vocês poderiam me dizer qual é o papo, qual é o tema da conversa? Já que nós vamos caminhar junto, eu queria interagir com vocês aí. E eles voltam-se para Jesus e falam assim: Jesus, tu és o único visitante. Aliás, não sabiam que era Jesus, né? Tu és o único visitante em Jerusalém que não sabe das últimas ocorrências. Ficaram admirados, falaram: caramba, esse assunto está todo mundo falando. Todo mundo está falando. Aí Jesus falou: não, mas qual é o assunto? Eles falaram: cara, é o seguinte, se fosse nos dias de hoje, né? Cara, olha só. Eles não sabiam que era Jesus. Nós éramos seguidores de Jesus, um homem poderoso em obras. Observe o que eles disseram: poderoso em obras e palavras. Nós achávamos que ele haveria de redimir a Israel, recuperar Israel, botar Israel no topo, recuperar a potência que era no tempo de Davi, do rei Davi. Ele disse que iria ressuscitar, mas hoje já é o terceiro dia e nós não temos ele ressuscitado entre nós. Aí eles falam assim: se bem que as mulheres foram ao túmulo e elas disseram que o túmulo estava vazio. E depois elas chamaram os homens foram lá e constataram realmente, o túmulo estava vazio.
As mulheres ainda relataram mais. Elas disseram que tinham tido visões de anjos e os anjos disseram que Jesus tinha ressuscitado. Eu quero que você perceba, queridos, que tudo o que eles falaram era verdade. Tudo. E quando Jesus alcança e fala com eles, Jesus está só repetindo a verdade. E eu vou mostrar para vocês aonde que está a verdade dominante nisso aqui. Olha, eles disseram o seguinte: as mulheres foram lá e viram que ele tinha ressuscitado. Como naquele tempo o testemunho de mulher não servia, eles mesmos disseram, os homens foram lá e constataram de fato, não tem ninguém no túmulo. Vão observando, vai se acrescentando verdade sobre verdade. Era o terceiro dia, mas não tinha terminado o terceiro dia. Eles poderiam ter esperado um pouco mais para confirmar se Jesus ia ressuscitar ou não. Eles próprios foram ao túmulo e viram que estava vazio. Eles tinham tudo, queridos, para acreditar que Jesus estava vivo. Eles tinham tudo. Eles acabaram de relatar isso. As mulheres foram lá, os homens foram também. Hoje é o terceiro dia. O túmulo realmente estava vazio. Mas aí, se fosse na minha época de jovem, falar assim, mas cara pálida, por que você então está voltando para Emaús? Qual o motivo? Se você mesmo está relatando tudo aquilo que Jesus disse que ia acontecer, por que você está indo para Emaús? E o que significa Emaús, amados? Emaús significa uma vida normal. Emaús significa voltar à vida velha, uma vida simples, uma vida sem nenhuma grandeza, uma vida sem espiritualidade, uma vida comum, sem nenhum sobrenatural, sem nenhuma espiritualidade, sem nenhum vigor de Deus, sem nenhum plus espiritual, sem uma graça especial, sem um propósito maior. A vidinha de sempre, trabalhar, dormir, comer, morrer, essa vida trivial. Não é como uma vida com Deus, que é uma vida de contato com o sobrenatural, de coisas grandes, de orar, Deus operar, de passar por tribulação, passar por luta, de coisas que parecem invencíveis, de repente você vence. A vida espiritual, a vida com Deus, é uma vida de desafios, mas é uma vida de descobertas, é uma vida de conquistas, é uma vida acima da mediocridade, é outro nível. É uma vida de perigos, mas é uma vida também de grandes livramentos. É uma vida de muitas lutas, mas também é uma vida de muitas vitórias. Amém, queridos? É ou não é? Sobrenatural. Você não vive só. Em Emaús, você depende só de você, é a sua vida comum, sua vida normal. Todo mundo faz um tipo de pecado, você vai junto, comete a mesma coisa. Não tem nada demais. Em Jerusalém é um lugar, digamos assim, dos malucos. Porque quem ficava em Jerusalém naquela época, amados, ou tinha que ter muita fé, ou era muito doido. Um dos dois. Para o cristão estar em Jerusalém naquela época, era o pior lugar. Por que era o pior lugar? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Açoites, prisões, insultos. Até Pedro, que teve coragem de cortar a orelha de um soldado com a espada, puxou a espada mesmo para lutar. Até Pedro tremeu naqueles dias e negou Jesus. Até Pedro. Não era fácil estar em Jerusalém. E aqueles discípulos estavam fugindo de Jerusalém porque não era um lugar legal para ficar. Não era. Acontece o seguinte, amados. O que Deus me colocou, me fez focar, que eu quero observar aqui com vocês, foi exatamente o relato daqueles dois discípulos. Eles contaram tudo. Eles contaram tudo. De que tudo que Jesus tinha dito que ia acontecer, estava acontecendo. Eles próprios relataram isso. Aí aqui eu quero fazer uma pausa, quero convidar você para pensar comigo. E meus irmãos,
Tem muita gente que conhece a Bíblia demais. Conhece a verdade. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus diz, e também na Bíblia nós temos muitos relatos que dizem assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Por não conhecer as Escrituras, se peca muito. Mas é o seguinte, amado, não adianta conhecer parte da palavra de Deus. Não adianta ser um conhecedor teórico. Não adianta. A Bíblia fala que até o diabo conhece a Bíblia. Até o inimigo conhece a palavra. Ele conhece. Mas a parte da obediência é que faz com que tudo aconteça. O start, a ativação dos princípios espirituais está na obediência. Não adianta só conhecer. Eu tive um professor de teologia que ele lia a Bíblia no original, tanto o hebraico quanto o grego. Era impressionante ele lendo assim. Mas você conversava com ele, ele não acreditava em Deus. Por incrível que pareça, professor de teologia. Mas é porque ele ensinava a teologia não como religião, sim como ciência. Ele não acreditava, mas conhecia. Conhecia. Tem gente que sabe pouco e põe muito em prática. Tem gente que sabe muito e coloca pouco em prática. Esses o Senhor chama de hipócrita. O Senhor Jesus admirou-se de um homem que nem judeu era, não era seu seguidor. Uns retalhos, uns fragmentos que ele ouviu de Jesus, fez com que ele homem tivesse uma fé decisiva, uma fé operante, uma fé dominante. É um centurião. Um centurião. Aquele homem chegou até Jesus e disse assim, e mostra também nesse relato que aquele homem tinha um coração misericordioso para com as pessoas que estavam com ele. Ele aproxima-se de Jesus e fala assim: Jesus, o meu servo está terrivelmente doente. Você pode curá-lo? E Jesus falou: beleza, eu posso, eu vou lá curar ele. Ele fala: não, Jesus, tu não precisa ir lá não. Eu sou um homem que vivo no princípio da autoridade. Eu dou uma palavra e o meu servo vai lá e faz. Tu não precisa ir lá não. Basta uma palavra tua e meu servo vai ficar curado. Jesus ficou arriado. Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Ele não era um seguidor de Jesus. Ele não andava com Jesus, enquanto muitos outros andavam com Jesus 100% o tempo inteiro. Aquele homem tinha sua profissão, aquele homem tinha suas obrigações. Nem judeu ele era. Mas um pouquinho que ele ouviu de Jesus fez com que ele tivesse uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que o levou ao sobrenatural, levou a ter acesso às grandezas de Deus. Porque o pequeno conhecimento levou ele a uma grande realização. Meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer para você. O conhecimento que você já tem é o suficiente para Deus fazer grandes obras na tua vida. O conhecimento que você já tem no seu coração. Às vezes nós achamos que precisamos de que as pessoas nos empurrem para um lado ou para o outro. O que nós precisamos, queridos, é colocar em prática a palavra de Deus. Acreditar na palavra, viver a palavra como ela é. Amém, amados? Acreditar na palavra. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, está sendo feita uma peneira, amados. Tem muito crente que se acostumou com esse negócio de culto online. Se você perguntar para ele, talvez ele vai dizer assim: não, eu não posso ir para o culto porque tem que fazer o protocolo, não sei o quê. Mas vai para cinema, vai para feira, vai para tudo quanto é lugar. O Senhor está vendo todas essas coisas. Tem pessoas que já se esfriaram no ministério, não exercem o seu ministério, não trabalham para o Senhor, não cooperam com nada e ficam dando a desculpa da pandemia. O resto da vida está tudo normal. O Senhor está observando tudo isso, amados. Eu tenho que ter uma palavra, a palavra de Deus, ela precisa dominar as minhas decisões. Aqueles 2 discípulos, eles tinham a mesma palavra que Jesus tinha, não era diferente. Era a mesma palavra que outros discípulos tinham que estavam em Jerusalém. A mesma informação que aqueles 2 discípulos tinham,
Era a mesma informação que os discípulos que estavam em Jerusalém, que ficaram perseverando, também tinham. Mesmo, não mudava nada. Mas a questão é, até que ponto a palavra de Deus te domina? Até que ponto a palavra de Deus é dominante? Até que ponto a palavra de Deus consegue destruir os nossos próprios argumentos? Até que ponto a palavra de Deus predomina sobre os nossos argumentos? Por isso que eu tenho que ter a verdade. Mas a verdade não é apenas um conhecimento teórico, ele tem que ser um conhecimento para tomada de decisão, para pautar a minha vida, para dar direção para a minha vida. Conhecer a palavra só por conhecer não resolve. Não resolve. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha o que Jesus disse. Jesus falou assim: tu conheces os mandamentos, não conhece? Eu conheço. Então, cumpre os mandamentos. Jesus deu uma dica ali, vende tudo que tem, dá para o pobre e tal. Também isso é um outro princípio do Velho Testamento. Assim como o Yom Kippur também tem esse outro, que eu esqueci o nome hebraico, como é que chama isso. Ele ficou triste. Ele conhecia, Jesus falou assim: você conhece, rapaz. Bota em prática, você já conhece, você já sabe o que tem que fazer. Meus irmãos, nós, muitas vezes, não vivemos o milagre de Deus, não vivemos o sobrenatural. Muitas vezes, o nosso lugar é em Emaús. Infelizmente, apesar do conhecimento, estamos em Emaús. A vidinha comum, a vida normal, dependendo só de nós. Medíocre, pequeno, tacanho, uma vida cheia de medos, uma vida desorientada, porque nós achamos que porque conhecemos um pouco da palavra de Deus já é o suficiente. A palavra de Deus, ela precisa dominar a nossa vida, dominar as nossas atitudes, dominar a nossa direção, dominar os nossos temperamentos, dominar as nossas decisões. Os irmãos estão entendendo, amados? Sim ou não? Aqueles dois discípulos sabiam de tudo. Tá, sabiam de tudo, mas estavam indo para Emaús, de que adianta? De que adianta? De que adianta eu saber que Deus é poderoso na minha vida e murmurar, e reclamar, e ser uma pessoa pessimista o tempo inteiro? Só esperar as coisas ruins acontecerem. De que adianta? Isso se qualifica como um caminhante para Emaús. De que adianta uma pessoa conhecer a palavra de Deus e não ter uma vida reta, uma vida de santidade com o Senhor? De que adianta, amados? O próprio Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. Olha, dois caminhantes para Emaús eram homens que construíram sua casa na areia. Estava tudo desabando. Um dia sonharam. Caramba, nós vamos ser aqui discípulo de Jesus. Estou seguindo um homem poderoso. A minha vida vai mudar, eu vou ajudar o meu país, eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar a levar esperança, espalhar a esperança nesse mundo. Eles viram Jesus pregar e as pessoas serem consoladas. Eles ouviram Jesus dizer palavras que as pessoas começaram a acreditar de novo na vida. Eles viram Jesus fazer milagres. Jesus disse que eles também fariam milagres. Eles estavam se alimentando disso. Caramba, um dia também eu vou ressuscitar. Um dia também eu vou curar alguém. Um dia também eu vou pregar para as multidões. Jesus falou: vocês vão fazer coisa maior do que eu. Eles acreditaram, mas de repente, puf, desaba tudo. Mas peraí, desabou tudo para quem conhecia? Para quem tinha a palavra? Como assim? Como assim? Nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o conhecimento que nós temos, queridos. Quando eu citei o centurião que conhecia pouco, é só para dizer. E tem muita gente que fala: não, pastor, é porque eu conheço pouco. Não, o centurião também sabia pouco. Aquela mulher do fluxo de sangue nem podia sair na rua. Ela não ficou ouvindo os sermões de Jesus. Ela não ficava saindo na rua igual qualquer um podia sair para poder ouvir os sermões de Jesus.
Ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela foi com fé, passou pela multidão até tocar nas vestes de Jesus. Ela não tinha tanto conhecimento assim. O cego Bartimeu, ele tinha que gritar ao léu, onde ficou sabendo que Jesus estava passando. Ele também não era um seguidor de Jesus. Todos esses, por um pequeno conhecimento da palavra de Deus, pegaram essa palavra, essa verdade. Que verdade é essa? A verdade que Jesus transforma, Jesus cura, Jesus muda a história de uma pessoa. Jesus, queridos, abre o caminho para o céu. Jesus nos protege. O diabo não tem vez para quem tem Jesus na sua vida. É a palavra de Deus, é a palavra predominante, é a palavra, querido, de Deus que nos mantém no caminho certo. Ontem eu e o Mateus estávamos conversando com um rapaz que era novo convertido, ele estava dizendo que tentou o suicídio, foi 8 vezes, não foi, Mateus? Foi por aí, umas 8 vezes tentou o suicídio. E ele é novo convertido, vai ser batizado agora. E ele estava dizendo que tomou 300 pílulas de um negócio aí, que com 10 já mata. Ele tomou 300. E tentou vários tipos e não conseguiu. Até que um dia ele estava dizendo para nós, eu encontrei Jesus e Jesus mudou a minha vida. Verdade dominante, queridos. Não é um Jesus pregado em algum lugar, num crucifixo ou um nome bonito. Não é só porque eu faço reverência ao nome de Jesus, uma reverência apenas de formalidade, no sentido de mostrar como eu respeito, mas eu não sigo Jesus. Eu vou dizer para vocês, amados, muito, muito, mas muito mesmo na nossa vida, na minha vida e na tua vida, muito de melhor poderia acontecer com o tanto de conhecimento que nós já temos. Se nós acreditássemos mais, se nós nos apegássemos mais ao Senhor, nós teríamos tido muitas bênçãos que não estamos tendo hoje. Muito sofrimento que nós passamos, muitas angústias, muitas decisões mal tomadas. Se nós tivéssemos deixado a palavra de Deus predominar, ser dominante na nossa vida, nós teríamos tomado outro rumo. Nossa vida seria outra. Eu não teria me preocupado tanto, porque a palavra de Deus, amados, é o escudo que nós precisamos para essa vida. E eu quero então lembrar vocês, para terminar, aqueles discípulos, como eles tinham uma palavra, e isso aqui, amados, me faz lembrar com muita clareza dos dias de hoje da igreja. É uma igreja que não está nem aqui nem aqui. Não é uma igreja iniciante do zero, porque ela é evangelizada. Um dia desse eu ouvi uma pessoa falando, nós temos que evangelizar os crentes. Parece estranho, como assim evangelizar os crentes? Mas é evangelizar os crentes. Nós não estamos aqui sem conhecer nada, mas nós também não estamos aqui em cima praticando toda a palavra, estamos aqui pelo meio. Isso chama-se mediocridade, por isso que é mediocridade, do meio. O Senhor não nos chamou para o meio, o Senhor nos chamou para as alturas. É verdade ou não é, amados? O que é o médio? O médio é que ele conhece a palavra. Os caminhantes para Emaús, eles conhecem. Agora eu pergunto para vocês, fez alguma diferença na vida daqueles caminhantes conhecer a palavra de Deus? Fez alguma diferença, amados? Sim ou não? Nenhuma. 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 Aliás, ficou pior. Ficou pior. Com que cara que eles iam chegar em Emaús? Eles saíram de lá dizendo, caramba, nós estamos ouvindo falar de Jesus aí, um homem poderoso. Nós vamos seguir esse homem. Nossa vida vai mudar. Minha vida agora vai ganhar um outro rumo. E agora eles voltam para lá. E as pessoas vão falar, peraí, e você não ia seguir o Jesus? E agora? O pessoal ia fazer bullying com eles. Iam rir da cara deles. E agora? Com que cara eles iam voltar para o trabalho dele, pedir um emprego, não sei o quê, para voltar para aquela vida. E agora, como é que seria? Era muito melhor nem ter largado, era melhor ter ficado lá. Ia ser muito pior. Por quê? Porque eles estavam no meio. Eles tinham conhecimento. Ótimo, bênção. Mas não tinham a ativação, a prática. Aquela verdade não era uma verdade dominante.
era uma verdade circunstancial. Eles apenas conheciam. Apenas conheciam. Apenas tinham conhecimento. E eu quero dizer para vocês, amados, o que Deus tem colocado no meu coração. Você sabe por que nessa peneira desse período, tem muita gente no meio desse período da pandemia, muita gente que a sua fé está enfraquecida. Não é por causa da pandemia, não. A pandemia só revelou as nossas deficiências. Porque quem era crente se apegou mesmo no Senhor e fez de tudo, chorou por não poder se reunir, lamentou por não poder trabalhar para o Senhor, e na primeira chance já foi com tudo. É porque esse período, amado, está revelando quem está no meio, quem está flutuando aqui pelo meio. Quem gosta do pecado vai ficar lá no pecado. Fica lá no pecado mesmo. Que tem desculpa. Não, eu preciso fazer isso porque a vida está sem graça. Não tem nada disso, amado. Quem se apegou, quem busca Jesus, quem se apega a Jesus, sabe que não tem nada melhor do que Jesus. Quem busca Jesus não busca coisas menores. Porque quem experimenta Jesus na sua vida, quem sabe de fato quem é Jesus na sua vida, jamais vai para Emaús. Jamais volta para uma vida comum, uma vida de um ímpio, de uma pessoa que nunca conheceu nada do Senhor. E eu quero dizer para vocês aqui, amados, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o Senhor quer elevar o nível da tua vida. Amém, amados? O que aconteceu quando aqueles discípulos então perceberam que Jesus estava com eles? Jesus ouviu eles falando, olha, é o seguinte, nós estávamos lá, o túmulo está vazio, houve uma visão de anjo, os homens foram lá, confirmaram, está tudo vazio mesmo. Hoje é o terceiro dia. Era hoje para ele ressuscitar. Aí Jesus encosta neles, vai falando. E Jesus fala assim, escuta, Jesus repete tudo. E Jesus fala, escuta, como é que vocês são tardios para acreditar nos profetas. Vocês estão acreditando tardiamente. Está tendo um delay existencial na vida de vocês aí. Vocês estão deixando para acreditar lá depois. Enquanto isso, a vida está passando. Meu irmão, escute, você que está aqui, você que está em casa. O Senhor quer operar maravilha na tua vida, é hoje, é agora. O que aconteceu, amado? A palavra de Deus é um start, é uma ativação para agora. No momento em que eles entenderam que era Jesus, eles não passaram a noite, eles não estavam preocupados se precisavam descansar, eles não estavam mais preocupados se era de noite, eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Porque, amado, quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, eu não fico postergando as coisas, eu não fico deixando para depois, eu vou acreditar no milagre agora. A minha atitude de um homem de Deus é para agora. A minha atitude de uma pessoa que serve o Senhor é para colocar a minha vida em ordem agora. Amém, amados? Quando eu tenho uma palavra circunstancial, apenas porque eu ouvi, alguém pregou, eu ouvi na internet, sei lá, no culto, eu li, sei aonde, alguém falando e tal, essas pessoas que têm essa palavra circunstancial, tem que estar sempre ouvindo alguém falar, ela acredita só naquela hora, depois ela desliga de novo, parece que uma muleta para a pessoa andar. Queridos irmãos e irmãs, quando a palavra de Deus domina a nossa vida, domina a nossa atitude, nós temos uma vida sobrenatural. Nós entendemos que vivemos no natural, mas nós nos nutrimos do sobrenatural. Nós nos agarramos naquilo que vem da parte de Deus. Nós, como povo do Senhor, amados, vamos sacudir a nós mesmos e vamos pensar o seguinte, espera aí, eu não quero só ser um conhecedor da palavra, eu quero viver essa palavra, eu quero orar a palavra, eu quero declarar essa palavra. Eu quero declarar que essa palavra está na minha vida e que eu aceito essa palavra, eu vivo essa palavra, eu sou mais do que vencedor, nada de vida velha. Uma vez o Senhor me tirou das trevas, uma vez o Senhor me tirou do lamaçal, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vida nova, novo rumo, novas perspectivas. Que o Senhor nos abençoe, amados. Amém? Louvado seja Deus. O Ministério de Louvor cantou uma música aqui, que se eles deixarem, eu queria cantar com vocês juntos. Uma música primeira vez que eu ouvi essa música,
eu acho que foi uns 10 anos atrás. Essa música chegou aqui no Brasil bem depois. Eu ouvi essa música em inglês num culto lá nos Estados Unidos. E no primeiro momento que eu ouvi essa música, eu já me identifiquei com ela. Achei ela muito linda. E essa música que fala, ó, que maravilhoso o nome é, não é? Ó, que lindo esse nome é, né? Na versão em inglês ela fica de um outro jeito, mas dizendo isso também. Eu gostaria de cantar essa música com vocês. Vamos declarar, amados, o nome de Jesus é um nome maravilhoso, poderoso, lindo e gracioso para as nossas vidas. Amém? Muitos ficam para trás, até que o tudo é nada mais. Quando o silêncio é toda a resposta, se perde a direção. É certo que há um seguro chão, encoberto pela escuridão. Ainda há muito pra viver, além do que se pode ver. Há um lugar a pertencer. Ninguém desaparece no olhar daquele que nos viu do alto de uma cruz. Nem a dor o fez perder de vista quem apagou sua própria luz. Bastante era Ele. Quando encontramos Deus, a busca pode terminar. Mais do que ter um lugar, é ter alguém como Ele. É seguro confiar em quem, movido por amor, se faz o caminho para dar destino. Para dar novo destino a quem se desgarrou. Ninguém desaparece no olhar daquele que nos viu do alto de uma cruz. Nem a dor o fez perder de vista quem apagou sua própria luz. Foi porque Ele veio a mim, eu tive a chance de notar tudo que eu procurei. O bastante era Ele. Quando encontramos Deus, a busca pode terminar. Mais do que ter um lugar, é ter alguém com